Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu outra vez, e eu acredito que seja esse o terceiro ou quarto e-mail que você tenha mandado hoje, no mesmo dia. Os outros eu já apaguei, porque eu já tinha mostrado a você o que entendo ser a solução bíblica para o seu caso. Se a sua namorada o trata como capacho, que é o seu problema, né, de todos os seus e-mails que você manda para mim, imagina depois de vocês se casarem. E depois, quando toda a paixão da juventude der lugar à mesmice de um relacionamento cotidiano, chato, aborrecedor, de todos os dias fazendo uma coisa, aí perde a juventude, perde a aparência, perde os prazeres, e aí? Se agora ela já trata você como capacho, você acha que isso vai melhorar depois? Como você insiste, eu volto a apresentar a única solução que eu consigo ver segundo a palavra de Deus. Pelo que você descreveu, ela nem convertida a Cristo é, a sua namorada. Pois se você diz que ela fica possessa de demônio, é evidente que isso não acontece nunca com uma pessoa salva, que tem habitando em si o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo jamais compartilharia a mesma habitação, o mesmo corpo de uma pessoa com um espírito imundo. E basta você procurar nas Escrituras para ver que nenhum verdadeiro salvo jamais aparece ali em estado de possessão demoníaca, nunca. Não fui eu quem disse isso de sua namorada, mas você mesmo disse, acha que ela fica possessa de espírito maligno. Porém, mas vamos dar um voto para sua namorada agora. Muito do que parece ser possessão demoníaca, e principalmente acontece em mulher isso, pode procurar, pesquisar nos sites de medicina, às vezes não passa de uma manifestação de histeria. Sim, histeria é um problema mental e comportamental que aflige principalmente mulheres, e às vezes acontece em grupos. Sim, uma passa para a outra, é contagiosa a histeria. Pelo que você descreveu, o seu namoro já andava na contramão, porque vocês, mesmo os dois professando ser cristãos, apesar do que você falou, da possessão dela, que eu acho que é histeria, mesmo vocês professando ser cristãos e crer na palavra de Deus, vocês já mantinham relações sexuais há tempos. Bom, o que começa errado, costuma terminar errado. E as atitudes da sua namorada para com você são apenas mais uma variável na equação dos muitos erros que vocês estão cometendo. Pelo sim, pelo não, quando o sapato tem um prego que nos machuca, o que a gente faz? A gente anda descalço. É melhor tirar o sapato. Você está andando num lugar, tem que caminhar um longo caminho, começa a dar uma bolha no pé, o que você faz? Tira o sapato, guarda embaixo do braço. As dificuldades do namoro não terminam no casamento, elas só pioram depois do casamento. Elas só pioram. Já que você não aceita esses argumentos que eu já passei para você mais de uma vez, entenda pelos versículos que eu vou ler agora o que é uma mulher segundo o coração de Deus, para ver se você está num jugo desigual, porque isso só vai terminar em uma vida de tristeza e frustração. Eu evito ao máximo, dar opiniões sobre problemas afetivos às pessoas que me escrevem, porque eu sei que pessoas em um estado como o seu, elas não raciocinam mais, nem com a razão, nem com o espírito, mas só raciocinam com a carne, só raciocinam com as paixões, ficam cegas. Sim, a paixão cega. Na maioria das vezes, os conselhos são desprezados, eu perco meu tempo dando conselho. Ou, como no seu caso, a pessoa fica escrevendo repetidas vezes, para ver se eu mudo de opinião, ou se ela vai encontrar um respaldo, alguém que concorde com o erro dela, fala assim, tá bom, o Mário falou que é para continuar, então. Não insista em errar procurando pretextos e aprovações para o seu erro, porque até Deus pode, em determinadas situações, dizer para irmos em frente. Ele fez isso com Balaão. Deus disse a Balaão que não fosse amaldiçoar Israel, que era o pedido do rei inimigo. O rei inimigo contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Mas Balaão ficou insistindo com Deus, devo ir, até que Deus disse, vá. Mas aquilo foi só para a ruína de Balaão. Assim é conosco. Quando nós insistimos no caminho errado, chega uma hora Deus permite aquele caminho como forma de nos disciplinar, mas os frutos são sempre amargos. É como uma criança, ela fala assim, posso pôr a mão no ferro? Quem não põe a mão, o ferro está quente. Posso pôr a mão? Não põe. Posso pôr a mão? Não põe. Põe. Ai, estava quente. Aí eu falei. Veja o que diz a palavra de Deus sobre a tristeza que é ficar amarrado a uma mulher briguenta
E qual é a mulher segundo o coração de Deus e não segundo a carne do homem? É por esta que você deveria estar orando e esperando. Provérbios 21:9 diz: é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira, em casa ampla, uma mulher briguenta. Provérbios 25:24: melhor é morar só num canto de telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Provérbios 14:1: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 19:14: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 11:16: a mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. A mulher graciosa guarda a honra com o apego que os violentos guardam as riquezas, ou seja, ela não vai facilmente abrir mão das suas crenças e dos seus valores. Provérbios 12, versículo 4: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 31, de 10 a 12: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. 1 Pedro 3, de 1 a 6: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas sejam o homem interior, no coração, o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Lucas 1,45: bem-aventurada a que creu, a mulher que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Isso está falando de Maria. Provérbios 31:30: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Portanto, aguarde em Deus para prover para você uma companheira segundo os pensamentos dele, e não segundo as suas paixões da sua carne. Ou então continue com o sapato com prego, continue insistindo nesse seu caminho e viva o resto da vida colhendo os frutos da sua teimosia e obstinação. 2 Coríntios 6, 14 a 18 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quanto àquilo que você disse, que ela é crente, bem, hoje, ser crente é a coisa mais simples do mundo. E a maioria dos que lotam essas igrejas que você vê na TV, no rádio, nas esquinas, são pessoas que estão ali não por causa de Cristo, são pessoas que estão ali por causa de prosperidade, de dinheiro, de resolver problemas afetivos, relacionamentos, por causa de saúde, quer curar uma doença, mas na verdade nunca creram no Senhor Jesus Cristo. Alguns talvez sim se converteram, mas a grande massa nem sequer crê no Senhor Jesus. Crê naquele homem que fica à frente, prometendo prosperidade, prometendo dinheiro, riqueza, que depois ele embarca num jato caríssimo de milhões de dólares, porque eles querem ser que nem ele, querem ser também milionários, e querem ser saudáveis, e querem ser bonitos, e querem ter relacionamentos seguros e coisas desse tipo. Não basta alguém dizer que é crente. Você tem que conhecer a vida da pessoa. Meu pai costumava dizer o seguinte, com respeito ao casamento, ele falava assim: quando você conhecer alguém, é preciso, antes de tomar uma decisão,
fumar um rolo de fumo e comer um saco de sal. Antigamente existiam aqueles rolos de fumo na frente do armazém, a pessoa que fumava cigarro de palha ia lá, comprava um pedacinho assim, daquele rolo imenso de fumo, enorme, né? Então meu pai falava que precisava fumar um rolo de fumo, ou seja, passava muito tempo até a pessoa fumar um rolo de fumo e comer um saco de sal. Então, antes de tomar a decisão, fume um rolo de fumo e coma um saco de sal. Deixe tempo para examinar a questão.